Boa noite! Boa noite! Que saudade! Tudo bem com vocês? Conta pra mim, tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Tava com saudade já. Não! Hoje não foi a filhota. Obrigada. Você sabe que a paleta de vermelho é a paleta das minhas cores, né? Segundo o meu mapa, a cor marsala, carmesim e essa linha de vermelho são minhas cores. E vocês? Novidades? Todos leram o livro? Me contem aí se vocês leram. Muito bem, sejam muito bem-vindas. É, né, dona Fabi? Obrigada, obrigada. Esse livro é facinho de ler, né? Rapidinho a gente lê ele. Mas informações muito importantes. Deixa eu aproveitar, todo mundo fez inscrição aqui já, por Empoderadamente. Primeira semana de fevereiro, workshop gratuito Empoderadamente. Então você vai lá no link da bio, tem lá Empoderadamente, e aí você vai fazer a sua inscrição gratuita, tá? Vão ser 3 lives ao vivo e 3 aulas gravadas que você só consegue ter acesso se você tiver feito a sua inscrição, tá? Então clica lá no link da bio e faz sua inscrição para Empoderadamente. Quem fez o primeiro Empoderadamente deve fazer o segundo? E aí, gente, eu respondo a vocês. Por que quem fez o primeiro Empoderadamente deve fazer o segundo? Né? Primeiro, porque tem mudanças, né? Não mudanças na base, no geral, mas tem mudanças, por isso é a versão 2.0. Segundo, porque a consciência é outra, né? De um ano pra cá, quanto que você evoluiu, né? É como você pegar um livro, você lê esse livro hoje. Inclusive, eu tava assistindo um vídeo do Thiago Nigro, que fez, né? Aqui foi o Thiago Nigro que escreveu a introdução aqui no Brasil. E ele tava falando justamente isso, que ele leu mais de 10 vezes esse livro e cada vez que lê, cai uma ficha. E isso, gente, não é porque é esse livro, né? Qualquer livro que você lê, qualquer coisa que você estuda, uma vez que a sua consciência expande e sua mente aprende, você vai pro próximo nível. Então é natural que se você lê o mesmo livro, o mesmo conteúdo, assistir a mesma live, fizer o mesmo workshop, novas coisas você vai absorver, certo? Então se você fez o primeiro Empoderadamente, parabéns, agora vai fazer o segundo, certo? Então sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso. Esse livro maravilhoso, que é esse livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui, gente, ele é campeão de vendas há mais de 4 anos no Brasil e no mundo, né? No Brasil ele é um dos livros mais vendidos, né? Tá lá no ranking. Tanto que a minha versão, esse que eu tô... Porque eu não sei qual a versão que vocês, cada um, ou se usou o PDF, ou se comprou, né? Tem algumas mudanças. Mas esse meu livro é de 2020. E ele era campeão de livro mais vendido em 2020, né? E aí ele é best-seller mundial, né? E ele tem mais de 100 milhões de cópias pelo mundo. Já pensou? 100 milhões de cópias. Olha que incrível. Por que será, né?
E aí, quem já é aí mais desperta, mais consciente, quem sabe um pouquinho sobre lei da atração, leis universais, quando estava lendo, deve ter percebido que tem muito de física quântica aqui, que tem muito de cabala, que tem muito de leis universais. E conforme você vai lendo, você vai vendo que esse saber chega a você de diversas fontes, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da pessoa que traduziu esse livro no Brasil, né? Que é o Marcial Conte. Ele é editor e tradutor, e foi ele pessoalmente que traduziu esse sucesso para o Brasil. E ele faz um comentário bem interessante, que que ele fala que ele recebe muito depoimento das pessoas que leem esse livro, porque as pessoas, quando acessam esse livro, geralmente é porque elas estão prontas para esse conteúdo, e o livro sempre chega para as pessoas no momento que é para chegar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que pode ser que nós não tenhamos escolhido o livro, mas sim o livro nos escolhido, né? Então, a professora Lúcia Galvão sempre fala, né? Quando o aluno está pronto, o mestre sempre se apresenta. Então, se você está aqui, se você tá nesse grupo, nessa egrégora, é porque essa mensagem é para você, né? Então, ouça com carinho, tire as dúvidas, escreve seu comentário, dá coraçãozinho, compartilha com os amigos, para que, quem sabe, mais pessoas que estejam alinhadas a essa energia deste conteúdo possa chegar até aqui, né? Eu conversei com uma pessoa hoje e a pessoa falou assim: nossa, eu já peguei esse livro na minha mão umas 5, 6 vezes de alguém entregar na minha mão e eu nunca li. Olha que curioso, né? Porque é um livro que só pelo nome já chama atenção, não é? Você vê lá, Mais Esperto que o Diabo. Aí você fala, nossa, nem que seja por curiosidade, você vai lá e vai dar uma olhadinha, né? Do que se trata, Mais Esperto que o Diabo. Como assim? Ele entrevistou o diabo, o que é isso, né? E aí você fica com essa curiosidade, né? Então, sejam muito bem-vindas. E aí a gente começa oficialmente nosso estudo desse livro, né? Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Eu tô falando com vocês, gente, mas ao mesmo tempo eu vou gravar essa aula, tá bom? Então, de vez em quando vocês vão me olhar, é porque eu tô olhando pro slide que tá aqui atrás, que depois vocês vão ter de presente um acesso, tá? Então, vocês vão ter acesso aos slides também. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui para a gente fazer o estudo do livro Referência Mundial Mais Esperto que o Diabo. É um livro recorde, best-seller mundial, escrito por Napoleão Hill, né? E aí, eu quero dar boas-vindas para você. Tem gente nova por aqui, né? Então, seja muito bem-vinda. Meu nome é Michele. A minha primeira formação é como terapeuta ocupacional, né? Trabalhei 20 anos na psiquiatria e aí fui estudar, buscando meu autoconhecimento, eu fui buscar informações sobre o sentido da vida. E na minha busca pessoal sobre o sentido da vida, sobre o porquê que estamos aqui, eu descobri uma nova paixão e a minha verdadeira missão, que é ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Então eu fiz formação, hoje eu sou ativista quântica, formada por Amit Goswami, sou terapeuta quântica, sou terapeuta integrativa, coaching de vida, além de terapeuta ocupacional, reikiana, holococriadora, né, gestora de pessoas e esses 20 anos de experiência que eu tenho na saúde mental. A minha missão e a missão da minha rede social e do meu trabalho é ajudar as pessoas a viverem a vida plena através do seu poder co-criador, e é por isso que você está aqui, porque eu quero te ajudar a viver o seu poder co-criador, porque esse poder é seu, né, e tá embasado cientificamente hoje, né, você já tem tudo que você deseja, e para você que é novo aqui, pode parecer um pouco assustador, né, como assim eu já tenho tudo que eu quero, do que ela tá falando?
E de acordo com o estudo do livro, eu vou explicando isso pra você. Porque qual é o diferencial? Você pode pensar assim, ah, mas por que eu vou assistir uma live que faz o estudo do livro? Eu poderia só ler o livro, né? Eu poderia estudar o livro, ler o livro e tirar minhas conclusões. Aí é que está, as suas conclusões é baseado em quê? Na sua consciência e no seu conhecimento. Aqui você tem a possibilidade de estudar o livro junto comigo, ou de repente você nem lê o livro, né? Você vai receber esse presente aí, estudar o livro sem nem ter lido ele, né? Mas numa visão, né, baseada em toda essa minha formação, que é o grande diferencial, certo? Então você que não segue nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Nosso Instagram aqui, você pode seguir, compartilhar. Temos Facebook, o nosso canal no YouTube, que tem vídeos de conteúdos para te ajudar a cocriar a sua realidade. E no SoundCloud você encontra áudios que podem te ajudar a ir para o próximo nível, certo? Por que a gente está fazendo o estudo desse livro Mais Esperto que o Diabo? Primeiro, esse livro possibilita para você a expansão da consciência. O que é isso, Michele? Expansão da consciência é você abrir a sua mente para o novo, entendendo além do que você já sabia. E uma vez que a sua mente se expande, ela nunca mais volta ao tamanho que ela era antes. Então é como se você fosse passando de série, sabe? Tava na 6ª, foi pra 7ª, e aí você vai evoluindo, que é um dos motivos pelos quais estamos aqui. Também vamos falar um pouquinho, porque o livro cita em algumas partes as leis universais. A gente vai falar um pouquinho do funcionamento da mente, né? Porque o livro fala muito disso. E a gente, inevitavelmente, vai falar sobre sucesso, fracasso e esse poder que já existe dentro de você, né? Então, não é um livro que tenha relação com religião, tá? Então, algumas pessoas ficaram meio receosas, né? Ah, mas como assim? Vai falar do diabo? Recebi mensagens, né? Falando, você acredita no diabo, mas ele realmente conversou com o diabo. Então, para isso, você leia o livro, participe das lives, porque a gente vai discutir sobre tudo isso. Então, desde já, eu quero te convidar a mandar mensagem aqui, a colocar suas opiniões, colocar suas dúvidas, suas percepções, porque a gente está estudando junto esse livro. Embora eu vá passar o meu entendimento, você pode ter entendido outra coisa e colocar aqui pra gente compartilhar no grupo, certo? O meu estudo do livro Mais Esperto que o Diabo, eu fiz uma conexão com a física quântica, com a reprogramação mental, com a neurociência, com a metafísica e a psicologia positiva, que é toda a base da minha formação. Então você vai ver que eu vou linkando isso, né, com tudo que a gente vai conversando que tem aqui escrito no livro, tá? Na introdução, gente, a introdução desse livro, quem faz é o Thiago Nigro, né? Todo mundo conhece, referência à informação na área financeira, né, de investimentos. E ele começa essa introdução falando que ou você domina a sua mente ou ela te dominará, né? Bem lá no comecinho do livro, né? Tá aqui, ó. É o segundo parágrafo. Domine sua mente ou ela te dominará, que é uma frase do Paulo Henrique Menezes, né? O que ele quer dizer com isso, gente? Ó, aí a gente já não tem como a gente já não entrar na parte de cocriação da realidade. Perceba, ou você domina a sua mente ou ela te dominará. O que quer dizer? Que você não tem opção, né? O seu ego, ele determina 95% de tudo que você faz, mas aquele 5% do seu consciente pode alterar os 95% que cocria a sua realidade. Então, o Thiago Nigro, ele não é, né, dessa linha de estudo, mas tem essa percepção. Então, ele fala que esse livro, ele vem para decodificar hábitos, né? Princípios, pensamentos daqueles que realizam e que chegam até o mundo da abundância, né? Tanto que o Thiago Nigro fez um estudo também, ele viajou pelo mundo conversando com pessoas de sucesso, né? Na área financeira, né? Com relação especificamente ao dinheiro, mas ele também fez e foi por isso que ele chegou a esse livro, a esse estudo. E ele diz que não existe limitação para isso, a não ser as limitações impostas a nós mesmos. E aí, se você tiver com seu caderninho e com a sua caneta aí, como uma boa seguidora, você já anota isso aí. Duas coisas aqui, ó, em 5 minutos de live. Ou você domina a sua mente ou ela te domina.
É o seu primeiro aprendizado. Então você é escravo da sua mente quando você se entrega a tudo que o seu ego determina como uma verdade para você. Você se entrega quando você deixa que as crenças dominem a sua vida. Então, ou você domina a sua mente, ou ela vai te dominar. E a gente vai falar mais disso daqui em diante. E depois, agora é o segundo, anota aí também, né? Não existe limitação para a realização do seu sonho, a não ser aquelas impostas por você mesmo. Quem impõe a limitação na sua vida? Quem é que fala, isso não é pra mim, eu acho que eu não vou conseguir, eu sou muito velha pra isso, eu sou muito nova pra isso, eu sou muito magra, eu sou muito gorda pra isso, sou muito alta, eu sou muito baixa, né? É a gente que coloca essas limitações, né? Então, é o segundo grande aprendizado do livro, que é você ficar atenta ao que você está colocando como uma verdade absoluta na sua vida. E o mais inspirador, o Thiago Nigro diz que esse é o livro mais inspirador e corajoso de todos os livros de autoconhecimento escrito, pelo menos nos últimos anos, porque é baseado, não sei se vocês conhecem a história, baseado em 20 anos de pesquisa de Napoleão Hill, né? Ele encontrou o diabo e arrancou do diabo essa confissão, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da nossa mente, como a gente pode convencê-lo, né? Esse livro, ele também diz que esse livro, ele é um curso de psicologia, porque ele deixa claro como funcionam os princípios da mente humana. Olha que curioso. Quando você terminar essa história, esse livro, né? Sobre o diabo, você vai saber muito mais sobre Deus. Olha só, gente, anota aí, hein? Quando você terminar de ler esse livro, quando você terminar esse estudo sobre o diabo, porque o livro chama Mais Esperto que o Diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E aqui eu quero falar pra você, de novo, esse estudo não tem nada a ver com religião, mas quem é Deus? Quem é Deus para você? É a inteligência superior? É o vácuo quântico, o éter, a inteligência divina? Existe uma força superior, né? E aí você dá o nome que quiser. Aqui, nos meus estudos, eu vou chamar de Deus, mas aí você adapta a sua realidade, tá? Então, o que ele diz? Que quando você chegar no final desse estudo, no final desse livro, você vai saber muito mais sobre Deus do que sobre o próprio diabo. E aí, eu nem vou entregar essa chave, vamos deixar mais pra frente esse segredinho nessas entrelinhas. Então, no capítulo 1, ele conta sobre, entrando já no livro, né? Ele conta sobre o encontro, o Napoleão Hill, o encontro dele com Andrew Carnegie, né? Então, vamos lá. Capítulo 1, página 13, para quem tá aí no livro, né? Então, lá em 1908... o Napoleão Hill iniciou esse trabalho de mais de 20 anos. Napoleão Hill era novinho, gente, tinha 20 e poucos anos. Ele começou esse estudo de mais de 20 anos pesquisando por que as pessoas fracassavam e por que outras pessoas tinham sucesso na vida, né? Ele queria elencar as leis do sucesso, as leis do triunfo e entender o que as pessoas que prosperavam tinham em comum, né? E aí, já no primeiro capítulo, ele começa falando, um dos pontos bem fortes do livro, é que ele fala que as escolas e as faculdades não ensinam os princípios de realização pessoal para as pessoas, para as crianças, para os jovens, né? Elas não ensinam o que essas pessoas fazem com aquele conhecimento teórico que elas aprendem, né? Que é a arte de viver, né? Então lembra quantas vezes eu falo aqui em lives, né? As leis universais a gente devia ter aprendido na escola, física quântica a gente devia ter aprendido na escola. Por quê? Porque isso sim faz diferença na sua vida. E isso quer dizer o quê? Por que ele tá falando disso já no capítulo 1? Porque ele tá dizendo que você tem que dominar a arte de viver. Você tem que entender como que funciona o universo. Você tem que saber as leis universais. Entende? O que adianta você tirar 10 em química, física, em tudo, e isso não ter aplicabilidade na sua vida,
né? Você pode tirar 10 em tudo em Harvard e não ser uma pessoa de sucesso, percebe? Então ele começa já falando, né, que as escolas e as faculdades não ensinam isso. E isso embasava também a necessidade desse estudo, de se estudar o que as pessoas que prosperavam na vida faziam em comum que levavam elas ao sucesso. Certo? Então, Carnegie disse para o Napoleon Hill, né, que ele ia fazer esse estudo, que ia ser um estudo grandioso, que ia mudar a humanidade, e que ele ia descobrir a causa do sucesso, né? O que permitia que as pessoas chegassem ao sucesso. E que o sucesso, não era algo separado e longe do homem. Olha isso, gente. O que é isso? Olha só, ele disse lá em 1908, né? 1900, se eu errar é por um ano ou outro, tá? Ele disse lá atrás, antes do Napoleão Hill começar, ele disse que a causa para o sucesso não era algo separado do homem, algo que estivesse longe, distante do homem, mas sim era uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca reconhecia. E era uma força que ele chamava de outro eu, que você que leu o livro viu em muitos lugares, né? Essa força chamada outro eu, no meu entendimento, nada mais é do que a sua essência, né? A sua essência, o seu verdadeiro eu, né? Quem você realmente é. É o que você veio fazer, a sua centelha divina, a sua fagulha divina, o seu outro eu. É quem você realmente é como essência. É quando você anula, é como se você anulasse o ego, certo? Então já tô até te entregando esse presente, né? Então já lá no comecinho, o Carnegie fala pro Hill que ele ia fazer toda essa pesquisa e que quando ele terminasse essa pesquisa, ele ia concluir que o que causa o sucesso não é algo separado e longe do homem. Se não é separado e longe do homem, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso já está em você, que o sucesso já está em você. Só que ele é tão óbvio e é uma força tão intangível que ele chama da natureza, né? Que é a essência do universo, que a maioria dos homens nunca reconhece. Então, onde é que você procura o sucesso? Pensa aí comigo agora, você. E pode ir escrevendo aqui, viu, gente? Pode ir escrevendo, marca aí o @, do seu amigo aqui no comentário, chama ele para ouvir isso, tá? Porque é uma informação importante. Então, onde que a gente procura o sucesso? O sucesso tá no curso que existe lá no Canadá de não sei o quê. O sucesso vai ser quando eu estiver ganhando 20 mil. O sucesso vai ser quando eu aprender francês. O sucesso vai ser... Então, a gente vai colocando o sucesso como algo separado de nós e distante, que a gente acha que a gente vai ser feliz quando chegar lá, né? Que também... Quem fez Peça e Será Atendido vai lembrar. Também foi dito isso por Star Hicks. Lembra dos Abrahams? Eles também diziam isso. É a gente que se separa da fonte. Percebe como a informação vem de diferentes fontes e se alinham? Porque esse outro eu, gente, quem é? No livro do Peça e Será Atendido é a fonte, né? É o fluxo do bem-estar. É o outro eu no livro Mais Esperto que o Diabo. Então, as linhas vão dando nomes diferentes, mas para quem estuda percebe que é a mesma coisa, certo? Então, anota essa lição. O sucesso não está separado e nem longe de você. O sucesso, você quando veio pra cá, pra essa dimensão, você já é tudo que você deseja. Você já é feliz, você já é alegre, você já é sucesso, você já é poder. Você só esquece disso, né? Você vem pra Matrix, vive nesse mundo imposto pela sociedade, nesse mundo que a gente falou, de uma escola que não te ensina a arte de viver, o que você realmente tem que saber, como funciona o universo, aonde está o verdadeiro poder, quem cocria a realidade, isso não é ensinado. Tanto que, eu não sei se você sabe, escreve pra mim se você sabia, esse livro aqui, gente, depois de ser publicado, ele foi proibido por 73 anos. Ele foi publicado e ele foi proibido, ele não pode ser vendido por 73 anos.
Este livro ficou 73 anos guardado. A esposa do Napoleão Hill, quando ele contou para ela que ele ia lançar um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, falou que se ela lançasse um livro com esse nome, ela ia divorciar dele. Percebe o que é uma mente de quem não está desperto? Percebe o que é a mente de quem está na Matrix? Eu recebi mensagens de pessoas que, antes de fazer a sua inscrição para o estudo do livro, me mandou mensagem. Você realmente acredita no diabo? A pessoa nem sabe do que se trata o livro. A pessoa nem sabe, né? Exatamente. Olha só, a Isabel fez uma observação importante, que eu vou falar depois disso, né? E olha só, por que o Marcial Conte, que é o editor do livro, ele fala sobre isso? Porque ele fala, por que o livro chega na hora que você precisa? Por que foi avisado que o livro seria proibido? Percebe como aí fica nebuloso essa força do outro eu, né? O que existe, essa energia que existe do outro lado, que você pode dar o nome que você quiser, né? Mas aí as pessoas me perguntando, mas você acredita no diabo? Você vai fazer uma semana de estudo do livro falando sobre o diabo? Gente, as coisas têm o peso que nós damos, né? Quem é? Se você que começou a ler o livro agora ou que leu, é você que vai concluir. Lá na última live eu vou falar o meu entendimento sobre isso, mas até lá é você que vai amadurecendo quem é o diabo, né? Como é que você pode ser mais esperta que o diabo? Será que Napoleão Hill foi mais esperto que o diabo? Né? E é essa reflexão, percebe para onde a gente vai? Ok? Deu até aqui, gente? Dúvidas? Anotando todo mundo aí? Escreve aí pra mim. Tá ok, Jaqueline? Tá ok aí? Estão me ouvindo bem, gente? Dá um ok aí pra mim. Oi, Cacau! Então, olha só. Então, lá em 1908, ele encontra, né, mais de 20 anos de pesquisa, ele encontra o Carnegie e ele diz que sim, ele fala, ok, eu vou fazer esse estudo, né, eu quero fazer esse estudo, eu me disponho. Ele sabia que ia dedicar uma grande parte da vida dele, né, ele sabia, e aí ele começa uma vida nova. Ele entrevista mais de 25 mil pessoas. Gente, vocês têm noção do que é isso? Ele entrevista mais de 25 mil pessoas, né? E aí ele começa a ouvir o que é sucesso, o que é fracasso, como que o que as pessoas que alcançam o sucesso têm em comum, o que as pessoas que fracassam têm em comum. E aí ele diz assim, um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida. Porque isso força ele a pensar. Ó, perceba que a gente nem entrou na entrevista com o diabo. A gente nem entrou. E aí isso é pra você anotar. Ele comenta, já no capítulo 1, que não é a entrevista ainda, que o homem, ele está tão perto do sucesso, ele nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida. Pois ele é forçado a pensar. O que é isso, gente? É sair da zona do conforto. Quando você tá naquele caos, naquilo que você não quer mais pra sua vida, quando você não tá feliz, quando você vive um trauma, pensa aí na situação da sua realidade, né? Que é aquele dia do basta. Isso te move, né? Ou você afunda de vez, ou você... Lembra da Fênix? Ressurge das cinzas? Por que ele é um arquétipo de poder? Porque você ressurge das cinzas, né? Lembra, toda dor vem pra te curar. Então, o que a gente chama de fracasso, né? O fracasso que você possa ter vivido na sua vida, uma traição, um roubo, uma falência, um luto, tudo, um divórcio, tudo isso vem para te curar, né? E isso toma conta da sua vida e te força a pensar, te força a refletir sobre a vida. Se a pessoa pensa com exatidão e persistência, ela vai descobrir que aquilo que ela chamava de fracasso, né? Na verdade, é um sinal para elaborar um novo plano e um novo objetivo de vida.
Lembra quando a gente conversa sobre sincronicidade, sinais do universo? Lembra? É isso, gente. Isso são sinais que o universo vai te dando, dizendo, olha, recalcula a rota. Olha, não é por aí. Vamos repensar, né? Então, doença, luto, gravidez inesperada, né? Isso é tudo para fazer a gente refletir sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo. E aí, já nesse capítulo, ele começa a fazer essa reflexão sobre o sucesso e o fracasso. A maior parte dos fracassos reais, eles se devem mais às limitações que os homens impõem a si mesmos nas suas mentes. Então, o que isso quer dizer? Que a maioria dos fracassos acontecem, por quê? Por crenças limitantes que a própria pessoa tem a seu respeito. O que é crença limitante? Crença limitante é tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta, né? Ah, dinheiro não dá em árvore, ganhar dinheiro é muito difícil, eu nunca vou ser rica, toda loira é burra, todo homem trai, né? Isso são crenças limitantes. Você tem seu pacote de crenças limitantes como todo mundo, porque você é ser humano. É tudo aquilo que você aprendeu ou vivenciou e que se tornou uma verdade absoluta na sua vida. Qual que é o perigo da crença? A crença define 95% de tudo que você pensa, sente e faz. Então, se a sua crença for uma crença limitante, você fica paralisado, você fica com medo. Ah, eu não vou fazer isso porque é pecado, eu vou pro inferno. É um exemplo de uma crença, né? Então, existem zilhões de crenças, né? E aí ele fala, já no capítulo 1, que a maior parte dos fracassos reais, fracassos que ele pesquisou, entrevistou, ele conversou com as pessoas, se deviam a limitações que as pessoas tinham na própria mente e não o que aconteceu no meio externo. Percebe? E aí eu te faço um convite. Escreve aqui pra mim pelo menos uma crença limitante que você tem. Aqui, como a gente tá falando sobre prosperidade e abundância, vamos pensar com relação à prosperidade e abundância. Me fala uma das crenças que você já identificou na sua vida. Dinheiro não dá em árvore, eu nunca vou ser rica, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, quem é rico é porque roubou, todo político rouba, né? Quais são as crenças que você tem com relação à prosperidade e sucesso que você já identificou na sua vida? Coloca aqui no comentários que eu quero ver, né? Porque são essas crenças que você precisa identificar para você eliminar, cancelar, excluir, deletar, que te limita a chegar onde você quer. Então, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, eu não mereço, eu não aprendo, eu tenho dificuldade, não é pra mim, eu não vou conseguir, sou muito nova, sou muito velha. Enfim, são as justificativas que a gente dá pra não sair do lugar. Então, faz essa atividade, faz esse exercício enquanto eu falo. Isso, olha lá, a Jaque e a Bel já colocaram. Você não aprende, né? Então, é quando você fala, eu não posso fazer isso porque eu não sei. Né? Eu não vou fazer porque eu não sei. Ninguém nasceu sabendo, todo mundo tem que aprender. Por que a gente se limita? É a gente que se limita. Eu não vou fazer porque eu não sei. Mas existe um campo de infinitas possibilidades de aprendizado. Hoje você aprende sem sair de casa, né? Não é pra mim. Por que não é pra você? É você se limitando. Não vou conseguir. O não vou conseguir é o quê? Incapacidade. Você é pobre. Isso não é pra você. Você veio de família pobre. Dinheiro e prazer não andam juntos. Ou eu faço o que eu gosto, ou eu faço o que dá dinheiro. Olha só que forte essa, né? Então, quem disse? Se a gente pegar o estudo aqui das pessoas de sucesso, como que é a vida de quem alcançou a prosperidade e a abundância? Você pode pesquisar, como ele mesmo fez, Thiago Nigro fez. As pessoas que vivem em abundância são infelizes? As pessoas que você pode pensar aqui agora, né? As pessoas que você quiser. Pensa aí numa pessoa de sucesso. Ela é feliz ou ela é triste? Ela faz o que ela gosta ou ela faz o que ela não gosta? Perceba, né, que tem lá no livro As Leis do Triunfo que todas fazem o que amam. Todas elas fazem o que amam. Nenhuma delas vai trabalhar pensando, que saco, eu vou ter que ir pra lá de novo. Percebe? Os homens podem mais do que você. Olha só, e aí envolve uma questão cultural, né? Dinheiro não dá em árvore, né? Então, tudo isso é crença limitante que você aprendeu
e que fica aí no seu inconsciente, que você nem percebe, mas rege tudo que você faz. Então, se você acredita que os homens são mais que você e for para uma entrevista de emprego, você já vai adotar uma postura inconsciente de que você está em desvantagem. Olha que loucura, né? Então, a gente tem que identificar as nossas crenças para a gente trabalhar, né? Fazer a reprogramação mental rumo ao sucesso. Para onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Né? É pra lá que eu tô indo. Essa crença tá em alinhamento com o que eu quero? Não, então não serve. Então eu tenho que limpar. Não serve pra mim, né? É muito comum você falar, ver as pessoas falando, eu sou muito velha pra isso. Eu sou muito... eu não aprendo, eu tenho dificuldade pra aprender, né? Isso tudo é crença. A gente tem que reprogramar a mente. Por que você não ganha 1 milhão por mês? Porque você não tem a mente de 1 milhão. É simples assim. Se você quer ver onde estão as suas crenças, olha a área da sua vida que precisa ser cuidada. A área da sua vida que precisa ser cuidada é relacionamento, tem crença limitante aí. A área que você precisa cuidar da sua vida é dinheiro, tem crença limitante aí. A área que você precisa cuidar é saúde, tem crença limitante aí. Isso serve pra tudo. Então observa. Pra isso a gente tem que se olhar, certo? Então, olha só, se as pessoas tivessem coragem de ir um passo à frente de quando elas desistiram, elas descobririam os próprios erros. O que isso quer dizer? Eu até postei lá, como é que é? A hora mais escura é 1 hora antes do amanhecer. O que isso quer dizer? Que quando a gente desiste e fala, não deu certo, fracassei, derrotei, fali, não era, enfim, deu tudo errado. Se a gente tivesse dado um passo além, que é isso que o livro diz, se a gente tivesse coragem de dar mais um passo, de não desistir, a gente descobriria qual foi o erro e aí a gente aprenderia com esse erro para chegar ao sucesso. Porque lembra, anota aí, qual é a diferença do vencedor, né, daquele vitorioso, daquele que prosperou, para aquele que é fracassado e derrotado? Qual é a diferença? Escreve aí para mim. Qual é a diferença entre a pessoa que alcançou os seus sonhos e a pessoa que não alcançou os seus sonhos, né? Porque não existe fracasso, não existe derrota, o que existe é desistir. Quando a gente desiste, aí sim houve o fracasso. Aí sim houve a derrota. Porque eu simplesmente desisti. Eu desisti porque eu achei que eu não era capaz. Eu desisti porque eu achei que dinheiro não dá em árvore, porque é impossível eu ganhar dinheiro. Eu desisti porque eu achei que eu não aprendo. Eu desisti porque eu achei que homem consegue mais do que mulher. Eu desisti. Eu simplesmente desisti. Eu achei uma desculpa, que a nossa mente é muito boa nisso, e eu desisti. E aí eu não vou além, exatamente, Jaque. Eu tenho que dar esse passo além dessa zona de conforto. E aí, Napoleão Hill aceita o desafio do Carnegie. E aí ele começa uma nova vida, né? Ele começa a procurar pela felicidade que ele ainda não tinha encontrado, né? Ele no livro ele conta, resumindo aqui, né? Ele conta que ele mudou de trabalho diversas vezes, né? Ele já conhecia, ele já tinha mapeado, ele tinha rascunhado os 17 princípios da realização pessoal, né? Mas ele não aplicou. Ele percebeu que ele ainda existia uma indecisão, né? E que ele não tinha ainda aplicado na prática esses 17 princípios da realização pessoal para poder falar com categoria para as pessoas sobre essa felicidade, né? Então, num dia, ele caminhando, né? Tava tudo escuro. Ele falou que ele podia ouvir um som de uma energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Olha isso. Ele podia ouvir uma energia vibrando numa frequência muito alta. Olha o vocabulário, é pura física quântica, gente. Pura física. Ele poderia até não saber, mas hoje a gente sabe lendo o livro. E aí ele diz que o outro eu, que é o nome que ele dá, né, havia acordado, né? O outro eu dele foi como se ele descobrisse que ele tinha um outro eu dentro dele, né? Que na minha leitura
é a essência, né? É a sua essência, quem você realmente é quando você tira o ego. É a sua divindade, a sua centelha divina. E aí ele foi para casa e reconheceu que a missão dele era completar essa primeira filosofia de sucesso e realização profissional, né? Então aí ele compilou os dados, né? E aí ele fala que essa voz, né, essa percepção que ele tinha desse outro eu, falava para ele: você somente achará alegria ajudando as pessoas a encontrá-la. Olha só, anota aí. Você somente achará alegria ajudando as pessoas a encontrá-la. O que é isso, gente? Isso é uma lei universal. Isso é uma lei universal. É o merecimento. Você quer prosperar na sua vida? Você tem que fazer algo para tornar o mundo melhor. E isso pode ser a sua profissão. E isso pode ser o que você sabe fazer de melhor. O que você faz hoje para tornar o mundo melhor? Responde para mim. O que você faz hoje, de alguma forma, que torna o mundo melhor? Quanto mais você ajuda os outros, mais merecimento. Porque o universo é perfeito. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Lembra? O que vai e volta. É física, né? Então, aqui, esse outro eu, essa divindade, diz para ele: você somente achará a felicidade ajudando as pessoas a encontrá-la. Olha que lindo. Olha que lindo. O que é isso? É o meu campo eletromagnético. Eu sou felicidade. Então, eu dou felicidade e o universo vai me devolver. Olha que perfeição. É o ser para ter, né? Então eu preciso merecer, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso tornar o mundo melhor para que então eu entenda o que é essa felicidade e eu a receba, certo? E aí, Napoleão Hill vive uma situação de ameaça. Quem lê o livro depois lê com mais detalhes. E ele se retira para uma região mais afastada. E ele se vê completamente desmotivado. De novo, ele falou que ele estava desmotivado, que ele não via mais sentido para as palestras que ele estava dando. Ele ensinava os 17 princípios da realização pessoal, mas ele mesmo não se sentia realizado. E aí ele se sentia de novo nesse vazio, né? Nesse lugar de ansiedade, de angústia. E aí ele entende depois, né, ele vai contando a história e ele entende que ele foi levado, porque lá no começo do livro o Carnegie diz para ele que muitas vezes é numa situação de emergência que a gente encontra as respostas. Por isso, muitas linhas da física quântica falam que doença na verdade é a sua cura. Muitas vezes a gente adoece para quê? Pra gente olhar pra gente, para trazer uma cura, né? Então olha que lindo que é, né? Existem campos da física quântica que estudam o poder que você tem de regenerar o seu corpo e as suas células, né? Então é lindo, gente. E aí ele entende nesse momento do livro que ele foi levado para uma situação de emergência quando ele foi ameaçado, né? Para testar os 17 princípios e perceber que ele percebe que ele passou os últimos anos em busca de um arco-íris, procurando aqui e lá as causas do sucesso, né? O que é a gente ficar procurando o arco-íris para ser feliz? É a gente procurar fora o que tá dentro. Porque o Carnegie já tinha dito para ele, lembra? Que isso não está longe e nem separado, isso está dentro de você. A felicidade está dentro de você. Você tem que sintonizar qual é a frequência da felicidade. Percebe? Se eu acordo todos os dias e decido que vai ser um dia péssimo, vai ser um dia péssimo. Se eu decido que vai ser um dia maravilhoso, pode acontecer o que for que vai ser maravilhoso. Então percebe que a gente sintoniza e nesse momento ele percebe que ele está numa situação dessa de emergência e que ele precisa testar esses 17 princípios. E aí ele percebe então que ele ficou olhando para fora, procurando o emprego ideal para ser feliz, procurando algo fora que na verdade estava dentro. E aí vem uma parte linda do livro, gente, que se vocês leram, vocês percebem. Ele conta, ele não era uma pessoa que meditava, mas ele conta que ele usou inclusive a palavra meditação. Ele foi meditar, ele se colocou em silêncio, silenciou,
né? E começou a agradecer, que também não era um hábito dele. Então ele ouve uma voz desse outro eu, né? Indicando que ele fosse para Filadélfia, porque lá ele ia conseguir o apoio para publicar a filosofia do sucesso, né? E aí ele não entende, né? Ele fala que o ego dele fala, larga de ser ridículo, que vai fazer o que na Filadélfia? Não tem dinheiro pra nada. Pede dinheiro pro cunhado, né? Pra conseguir ir. Chega na Filadélfia, esse outro eu dele, que é a centelha divina, fala pra ele ficar no hotel mais caro da cidade. E ele, morrendo de medo de como ele ia pagar a conta, decidiu então ouvir a voz do outro eu. E por que o outro eu faz isso? Justamente para trabalhar essa crença de não merecimento. Imagina eu ficar num hotel 5 estrelas. Não tenho dinheiro para isso, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Olha só as entrelinhas do livro, né? É a essência trabalhando o merecimento, dizendo você pode, você consegue, confia, né? Então presta atenção. Aqui tem uma dica importante do livro. Ele fala que ele meditou, agradeceu, então o outro eu disse para ele para Filadélfia. Gente, o que tá dizendo aqui? Qual é o momento da sua vida que você se dedica para silenciar e abrir espaço para a divindade falar com você? Qual é? Você se dedica, existe um momento, se você não quer usar a palavra meditação, use a palavra silenciar ou a palavra que você quiser. Né? Mas quando a gente silencia, é nesse espaço que a gente acha que é um espaço vazio, porque o vazio não existe, né? É nesse espaço do vazio é que a divindade fala com a gente. Esse outro eu fala com a gente. Então a gente tem que permitir esse espaço. E aqui ele fala da gratidão, é o poder da gratidão. É muito sucinto, é muito nas entrelinhas, mas eu não posso deixar passar sem reforçar. Porque quando você agradece o que você tem, você está mandando essa onda de energia para o universo e você recebe mais motivos para agradecer. Percebe? E é nesse momento que ele silencia e agradece com toda intensidade, com todo o sentimento, é que ele recebe essa voz do outro eu, indicando para ele o que ele tem para fazer. É como se fosse um insight. A criatividade vem da onde, gente? Presta atenção. Às vezes você tá lá quebrando a cabeça para resolver uma coisa, um problema, e aí você pensa, até que você chega à exaustão. Você não chega em conclusão nenhuma. Aí você fala, quer saber? Vou dar uma volta. Vou tomar um café, chupar um sorvete. E é nesse momento onde você acha que você não está focado, que você está com a mente tranquila, que você tem um insight. Porque é nesse espaço que acontece a criatividade. A criatividade não vem do esforço, né? Do cansaço. A criatividade não vem daí. A criatividade vem desse espaço de liberdade, das infinitas possibilidades, né? Então é nesse espaço de silenciar, de meditar, é que você se conecta com a divindade e aí você pode ter um insight do que você tanto precisa. E aí ele se vê numa luta entre o ego e a essência, né? Que é o que eu falei, por exemplo, na hora do hotel. Como que eu vou ficar num hotel luxuoso, né? Se eu não tenho dinheiro para isso, né? Na verdade era o quê? Ele combatendo essa crença limitante de não merecimento, de incapacidade, através de uma coisa importantíssima que chama-se fé inabalável. A fé inabalável é o que te leva para o próximo nível. É quando você acredita de tal forma, Hélio Couto fala muito disso, é que você cocria a sua realidade. Se você quer cocriar a realidade, você tem que acreditar 100%. Não é 99%, é 100%. Sem ansiedade, sem angústia, sem dúvida. Sem ir lá conferir para ver se o carro realmente está na garagem, né? Isso é a fé inabalável. É você se entregar e falar, tá bom, eu ouvi, tá feito, é isso. Né? Essa é a fé inabalável, né? Que vai te levar para o próximo nível, né? Não é uma coisa racional, por isso talvez seja tão difícil, né? Mas é aí, cada um vai ter que encontrar a sua, né? E aí, esse outro eu ajudou ele a transformar todos esses sonhos em realidade. Ele falou, mantenha todos os pensamentos de limitação,
de preocupação totalmente fora da sua mente. Então o outro eu mostrou para ele que ele poderia realizar os sonhos dele se ele mantesse distante, e o livro fala isso claramente, todos os pensamentos de limitação, preocupação totalmente fora da sua mente. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já deve ter vivido algum momento em que você ficou preocupado como ia pagar uma conta. Ficou sem dormir, ficou falando que não tinha dinheiro. Agora você responde para mim, quando foi que preocupação, descabelamento, ansiedade, angústia pagou alguma conta? Então a gente é educado a entrar e não dominar as nossas emoções, e aí a gente perde a mão do negócio. E mais pra frente o diabo vai explicar isso pra gente, né? Certo? Então aqui ficou muito claro, nesse primeiro capítulo, que a gente precisa limpar essas crenças limitantes, tudo isso que impede a gente de alcançar essa fé inabalável. Beleza? Dúvidas do capítulo 1? Vamos pro capítulo 2. O capítulo 2 chama-se Um Novo Mundo se Revela para Mim. Olha que lindo. Um novo mundo se revela para mim. O capítulo 2 começa lá na página 33, né? Aí ele já começa no primeiro parágrafo falando que ele começa a ter uma vida nova. Olha só, primeiro capítulo do livro, ó, ele diz, foi um renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. E ele fala de novo da fé inabalável, de um sentimento indescritível, que ele fala que só quem passou por isso consegue descrever, né? Então, de novo, ele fala do seu renascimento, do renascimento de todas as formas de medo, crença limitante, ansiedade e angústia se afastam dele. E agora ele se sente corajoso, ele tem certeza e uma fé inabalável em uma coisa que não tinha muita explicação, que é esse outro eu, né? E aí então ele conta nesse capítulo que ele consegue o financiamento para o livro, né? E ele conclui que a sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Então isso foi dito lá no início e é repetido aqui, né? Para cada problema que você tem na vida, existe uma solução. Então não adianta se desesperar, não adianta se entregar, não adianta se deprimir, porque tudo tem solução e tudo já está dentro de você. O que eu preciso fazer é ter a fé inabalável, acreditar no meu poder co-criador, porque se eu cocrio o caos, eu também cocrio o sucesso. É o mesmo processo de cocriação, não tem diferença. Se eu cocrio pobreza, eu cocrio riqueza. O que eu mudo são as minhas crenças. O que eu mudo é a base. Então ele fala que ele precisou ir até a falência, ele precisou ir até o fim, para então entender que ele podia viver tudo que ele sempre sonhou, que ele podia ir além. Então ele fala, o outro não tem precedentes, né? Ele não reconhece limitação. Esse outro sempre satisfaz os nossos desejos. E de novo, gente, olha que lindo. Isso se alinha ao que a gente já estudou de diversas outras linhas de estudo, né? A fonte sempre atende o seu pedido. Sempre. 100% das vezes. É você que não sabe receber, né? Então, existe uma solução para cada problema. Não importa quanto difícil ele pareça. Eu só preciso ter a fé inabalável. Então, para cada adversidade que existe, a semente, para cada dificuldade que acontece na sua vida, existe uma semente de benefício equivalente. E anota isso aí, porque isso é muito importante. Para cada adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. O que isso quer dizer? Se você está passando por uma dificuldade, presta atenção na sua cura. Presta atenção, porque é uma cura. A dor é uma cura, a dificuldade é uma cura. É você se transformando em outra pessoa, em alguém melhor, em alguém mais evoluído, em alguém que aprendeu a lição. E olha, preste atenção, a gente está falando de um livro que fala sobre sucesso. É um livro que fala sobre prosperidade. Ele não é um livro intitulado como psicologia.
né? Mas ele fala que para cada adversidade na sua vida, para cada problema, para cada desafio que acontece com você, existe a semente de um benefício equivalente. Então, quanto pior a situação, maior vai ser a reviravolta na sua vida. Melhor você vai ficar. Então, presta atenção. Eu tenho que ter a maturidade de entender tudo isso. E aí, gente, no capítulo 2 eu achei incrível, porque ele chamava essa força de o outro eu. Ele começa a usar o nome inteligência infinita, né? Então ele fala assim, a inteligência infinita tem um plano na sua vida. Ou é uma lei pelo qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos, com muitos desafios na sua vida, antes de lhe oferecer o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um sonho, um serviço útil de uma forma notável. O que isso quer dizer? Que a inteligência divina, ela te cura primeiro, para depois entregar para você, porque é você que vai até lá, não é ele que vem até você, né? O que você tanto deseja. Então, se você não chegou aonde você quer, é porque existe curas para acontecer. Você ainda precisa limpar, você ainda precisa evoluir para chegar nessa realidade que você tanto deseja. E aí, de novo, ele fala da fé inabalável, né? Cada experiência que você tem na sua realidade, que altera o seu hábito, é uma força para você olhar para o seu interior. Então, quando você tá na zona de conforto e tá tudo muito bem, você não se olha, você não se questiona, você não se pergunta, porque tá tudo bem, você tá na sua zona de conforto. Nenhum homem pode usufruir dos benefícios desse outro eu, né, enquanto ele estiver impregnado pela ganância, pela avareza, pela inveja e pelo medo, porque isso é lei universal. São leis. Para que exista o equilíbrio, existem leis. Então, se você vive julgando, criticando, mentindo, na ganância, na avareza, eu quero ganhar na loteria porque eu quero parar de trabalhar e ficar deitado no sofá, né? Eu morro de inveja da vizinha que tem um carro zero. Eu tenho medo de fazer esse curso porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, tudo isso impede você de alcançar o que você quer. Porque perceba, a frequência vibracional do seu sonho é diferente das suas atitudes. E para que você alcance o que você tanto deseja, você precisa vibrar na frequência do seu sonho. Então, confiar na mente universal para que ela nos entregue esse plano mais adequado para realizar o nosso objetivo. E isso, gente, está citado no livro. Isso não é uma conclusão minha. Ele diz que esse outro eu, essa inteligência infinita, tem um plano na sua vida para fazer você superar esses sentimentos de ganância, avareza, inveja e medo, para que então você chegue na vida que você quer. Percebe? Então o que é isso? Limpar em você. Divindade limpa em mim tudo que contribui para minha escassez. Né? Então é você que tem que limpar, é você que tem que evoluir, é você que estabelece a sua prioridade, porque isso é o livre-arbítrio. Você pode simplesmente não fazer nada, ficar deitado no sofá, mas daí você não reclama que não tem a vida que você deseja, certo? Deu aqui, gente? Comenta aqui se tá dando, se tá indo muito rápido. Depois ele cita novamente sobre a gratidão, e ele fala que a inteligência divina, ela não se ofende quando você dá graças a ela, né? Que a inteligência divina, ela entende quando você reconhece as bênçãos que coroam os seus esforços, né? Então, a inteligência divina, Deus, o outro eu, enfim, o nome que você quiser dar, ele reconhece a sua gratidão, né? Como uma bênção que está coroando o seu esforço. O que isso quer dizer? Que toda vez que você sai da sua zona de conforto, toda vez que você vai estudar uma coisa nova, toda vez que você está aqui nessa live, ao invés de assistir novela, você está aqui estudando um livro, ao invés de ver oferta de supermercado, por exemplo, não que isso tenha um problema, sem julgamento, mas é um exemplo, uma metáfora, né? Você está em estado de merecimento. Você está saindo dessa zona de conforto rumo à vida que você quer. Então a divindade coroa o seu esforço,
né? Quando você agradece, quando você reconhece a divindade por tudo que você tem, você se aproxima da inteligência divina. Então, quando você agradece, quando você está dizendo obrigada por esse celular, por essa internet, obrigada por essas pessoas assistindo a live, obrigada pela expansão da consciência, obrigada por estarmos alinhados a essa egrégora. O que eu estou fazendo? Eu estou me alinhando à inteligência divina. Eu estou reconhecendo tudo isso que nos foi proporcionado. E às vezes a gente passa pela vida, a gente reclama e não agradece o que a gente tem. A gente fica responsabilizando o que está fora, como foi dito lá no começo do livro, né? Culpando os atores das nossas vidas, né? E não agradece tudo que a gente tem de bom, né? O alimento, a água, a casa, os relacionamentos, o trabalho, o dinheiro, a roupa, o ar que respira, né? E aí ele fala da importância da gratidão. Depois ele fala sobre o amor e o merecimento. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais merecedor você é, né? Então você tem que ser útil, né? Lembra? Eu sempre falo pra vocês, e eu postei isso mais de uma vez essa semana lá no Story. Ou você gasta a sua vida vivendo, ou você gasta a sua vida morrendo. O que eu quero dizer com isso? Que não existe meio termo. Ou você está evoluindo, ou você está ajudando o universo a expandir e ajudando o maior número de pessoas, ou você está morrendo, você está involuindo, regredindo, e aí você não tem utilidade para o universo. Não tem como ficar no meio termo, porque o universo é um fluxo em constante expansão. Então ninguém pode ficar parado, ninguém pode ficar estático onde está. Ou você está evoluindo, crescendo, experimentando novas coisas, vivendo novos sonhos, ajudando novas pessoas, ou você está morrendo, ou você está evoluindo, percebe? Então não tem outra forma de passar por essa vida. Ou você gasta a sua vida vivendo, ou você gasta a sua vida morrendo. É você que escolhe, né? E quando ele fala de merecimento, é uma das regrinhas da sua missão. Lembra? Para eu descobrir a minha missão de vida, o que eu faço? Eu me pergunto, isso que eu acho que é a minha missão de vida me faz algum tipo de mal? Não, não me faz mal. Faz mal para alguém? Não, não faz mal para alguém. Ajuda o universo a expandir? Sim. Porque, gente, toda missão de alma, todo propósito em essência, vem para ajudar o universo a expandir. O universo está em constante expansão, isso é científico, né? Isso é medido no universo, né? A galáxia tem um tamanho, daqui a pouco ela tem outro, daqui a pouco ela tem outro, e existe um universo observável, né, que a gente consegue observar, mas muito além disso que nem se sabe o tamanho que isso tem, né? E o universo está em constante expansão, né? Então, quanto mais merecimento, quanto mais eu ajudo o outro, é natural. Se eu ajudo, o que eu recebo de volta? Não é lindo, né? Então, exatamente, eu transbordo, né? Eu vou receber mais porque eu tenho mais merecimento, certo? E aí ele fala sobre a abundância, né? Observe, olha só, gente, ele usou um exemplo que eu sempre falo para vocês. Observe a natureza, observe como a natureza funciona. A abundância que ela emana para você diariamente. O sol tem preguiça de ser sol na sua vida? Não, não importa o que você faça. Não importa se você matou, roubou, traiu, mentiu, foi bom ou ruim, sempre existe sol para você. Não importa o que você faça, sempre existe chuva para você. Não importa o que você faça, a árvore frutifica para você. A natureza é abundância. Olha para as montanhas, olha para o mar, olha para a terra. Tudo está em abundância, porque nós somos abundância. A divindade é abundância. Você veio para cá para ser abundante. E por que não somos? Por que passamos a vida sendo o que dá para ser e não tudo que viemos para ser? Porque a gente se afasta da fonte, a gente se afasta do fluxo do bem-estar, a gente se afasta desse outro eu. E aí a gente esquece que a gente é abundância. A gente começa a acreditar que dinheiro não dá em árvore, que homens merecem mais do que mulheres. Por quê? Porque isso foi ensinado. São as crenças limitantes. Que mais pra frente o diabo vai falar sobre isso. Ele vai contar o porquê de tudo isso. Que é o mais incrível, né? E aí ele fala sobre o fluxo do bem-estar, né? Os homens
preenchem as suas mentes de medo, né? Ele fala, os homens preenchem suas mentes de medo e esquecem da abundância que emanam na sua direção. Que é o que eu falei, você se desconecta desse outro eu, você se desconecta dessa divindade, você fica tão preocupado em acordar, comer, pagar boleto, dormir, que você esquece por que você veio pra cá. Você fica tão preocupado assistindo jornal de desgraça que você esquece. Você fica tão preocupado vendo Instagram de gente famosa que você esquece do porquê que você tá aqui. Você fica tão preocupado com o que o vizinho fez, com o que aquela pessoa que você não gosta fez, que você esquece do porquê você veio aqui. Percebe? É como se a Matrix te ocupasse o tempo todo com coisas que não têm a menor importância, para que você não olhe para a sua missão de alma, para que você não olhe para o motivo pelo qual você realmente veio para cá. Então, ele fala isso, que os homens, né, nós preenchemos a nossa mente com essas coisas, com esses medos. Medo do Covid, medo de ser assaltado, medo de ficar sem dinheiro. E aí ele vai falar dos principais medos, né? E a gente esquece que nós já somos abundância, que nós viemos para ter uma vida de abundância. Então a gente esquece que a gente está ligado a esse fluxo do bem-estar, certo? E aí ele fala sobre as crenças, né? A mente age de acordo com os nossos desejos. E esses desejos vêm da onde? Do que a gente acredita, né? Então, se a sua crença é de que você jamais vai conseguir ir para a Grécia, você não vai para a Grécia. Porque é isso que você acredita. E você se esquece que você é abundante. E você esquece que você veio para viver tudo o que você quer viver. E que tudo isso existe para que você viva essas experiências, né? Nada está aqui só para uma parcela da população. Tudo que está aqui, nesse cardápio infinito de possibilidades, é para você. É para você escolher. Você escolhe. Você escolhe o que você quer. Né? É você que escolhe. Então, quando eu preciso me alinhar, o que é que eu quero? Ganhar 2.000 tá bom? Trabalhar todo dia chateado tá bom? Ok, seja feita a sua vontade, livre-arbítrio. Não tá bom, eu preciso dar uma reviravolta aqui e viver minha missão. Joia, aprendeu a lição. Vamos pro próximo nível. É você que escolhe. O tempo todo é você que escolhe. E aí tem uma frase nessa parte do livro, que é muito importante, né? Ele fala, tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque de certo será seu. O que isso quer dizer? Diversos mestres falam sobre isso. Tudo que você deseja com emoção, colocando sentimento, já é seu. Já existe, né? Então, existe até estudo científico sobre isso, né? Então, quando você visualiza, quando você deseja e você coloca sentimento, você cria essa realidade, né? Então, ele fala, tenha cuidado com o que você deseja, de coração, não é só da boca para fora, né? Porque, de certo, isso chega até você, isso vai ser seu. E essa é uma lição importantíssima, porque isso é o quê? Cocriação da realidade. Ele não usa esse termo, mas é isso que é cocriação da realidade. Tudo que um homem acredita ser verdadeiro, a partir daquele instante se torna verdade. Então, se você acredita que dinheiro não dá em árvore, não vai dar em árvore para você. Agora, se você acredita que o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória, o dinheiro vem até você. Por que existem ditados do tipo, dinheiro chama dinheiro? Porque você está em estado de abundância. Se eu estou em estado de abundância, eu chamo abundância para mim. Porque eu emano abundância. Percebe? Lembra? Tudo que eu emano no meu campo volta para mim. Então aí ele diz, o que eu sei é que existe uma força ou uma causa central, primeira, uma inteligência que permeia cada átomo da matéria. E faz parte de cada unidade da energia. Essa energia, ela converte ramos em árvores, ela faz da noite o dia,
ela faz a lei da gravidade, ela faz as estações do ano, tudo funcionando de forma harmoniosa. Essa inteligência ajuda a transformar os desejos em formas concretas e materiais. O que é isso, gente? É materialização, é cocriação da realidade, é física quântica. Napoleão Hill falava isso lá atrás. Olha que lindo. Ele fala que ele não sabe o que é, mas sim, existe uma força, uma causa central primeira, ou uma inteligência, o nome que você quiser dar, que permeia cada átomo, ou seja, tudo é formado de energia, tudo é átomo, tudo. Você é átomo, esse celular que você está olhando é átomo, o sinal da internet é átomo, tudo, a inteligência superior está em tudo. E é essa inteligência que transforma as coisas e que deixa tudo na mais perfeita ordem e no mais perfeito equilíbrio, que são as leis universais, né? É essa energia, essa inteligência que ajuda a transformar desejos em matéria. O que é isso? É esse sentimento e é esse desejo, quando você se alinha à fonte, é que transforma a onda em partícula. Quando o átomo está na versão onda, eu não materializo, não consigo pegar, eu não consigo ver olho nu. Mas quando eu colapso a função de onda, a onda, né, átomos na versão onda se materializam e se transformam em partícula. Que é o quê? É um estado de vibração lento, mas é átomo do mesmo jeito. Então, aqui, gente, nessa parte do livro, ele deixa claro o processo de cocriação, né? Ele fala, tudo que um homem acredita ser verdadeiro se torna verdade. Então, percebe? Ele tá falando de física quântica, de cocriação da realidade. Olha que lindo. E aí, isso é essência. Ele fecha falando dessa energia, que ele não sabe dar nome, né? Que ele descobriu, mas encerra esse capítulo 2. Dúvidas sobre o capítulo 2? Vamos pro capítulo 3. Começa a entrevista com o diabo, né? E aí, eu confesso pra vocês que até quem começou a ler o livro é até difícil parar, né? Porque é um livro instigante, que mexe com a curiosidade, né? E esse é um dos motivos pelos quais ele é campeão de vendas, né? Escreve aí pra mim se ficou dúvida até aqui, gente. Então, ó, lembra aí. Ou você domina a sua mente, ou ela te dominará, né? Você não pode esquecer disso. Escreve pra mim se tem dúvidas. Beleza? Então começa a entrevista com o diabo, né? E aí começam as perguntas. Ele realmente entrevistou o diabo? O diabo existe? Como é que foi essa entrevista? Isso a gente vai deixar lá pro final, tá? Por enquanto você vai usar da convicção que você tem e do que você entendeu. Então olha só, enquanto você luta em um estado mental de confusão, atormentado, o diabo está dançando de felicidade, pois ele te deixou paralisado pela indecisão de como agir. Já aqui, ó, nessa frase, logo no início, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que se você não conseguir cuidar das suas emoções e da sua energia, o diabo está aí com você, dançando lindamente, uma coreografia de sapateado maravilhosa, comemorando a sua paralisia diante da indecisão de como agir. Sabe quando você fala assim, minha vida tá um caos tão grande que eu nem sei o que fazer? Por que a gente tem que cuidar da nossa energia? Por que a gente tem que cuidar das nossas emoções e aprender a lidar com as nossas emoções? Porque são as nossas emoções que cocriam a nossa realidade. Se você tá angustiado, perdido, paralisado, indeciso, você tá cocriando mais disso para sua vida. Então, a falta de iniciativa, a falta de coragem, o medo são as principais armas do diabo. Ele já começa a dar essa introdução antes da entrevista. Então, anota aí, gente. A falta de iniciativa, que é o quê? A procrastinação, a desorganização, o deixa para depois. A falta de coragem, que é a atitude, é a ação. E o medo são as principais ferramentas do diabo para te abocanhar. Então, olha só. Aí tem uma frase também que ele cita, que é bem interessante, que é:
cada adversidade, cada fracasso, cada dor que você carrega com você é a semente do benefício equivalente. Lembra que a gente falou? Ele cita aqui de novo, tá? E aí a gente começa então oficialmente a entrevista com o diabo, né? Que é o que ele usa, e aí ele quer saber do diabo o que o diabo usa para dominar milhões de pessoas, né? Então aqui eu fiz um resuminho pra gente não ir lendo, porque ia ficar chato, né? Mas os principais pontos pra gente analisar junto. Então, primeiro, tem lá de cara, ele fala sobre a alienação, né? Quando ele vai criando hábitos nas pessoas para que as pessoas não consigam pensar por si mesmas. E aí ele comenta que ele usa os pais, os professores, a religião para instalar truques nas crianças, impedindo que elas pensem por conta própria. O que isso quer dizer, gente? Isso são o quê? De novo, são as crenças limitantes, né? O que os nossos pais, os nossos professores, os nossos líderes religiosos fizeram? Eles nos ensinaram que eles acreditavam que era certo, né? Independente do motivo. Ele acreditava que era aquilo, seu pai te deu essa educação e te ensinou que dinheiro não dava em árvore, porque para ele acreditava nisso. Era uma crença limitante dele que ele passou para você e ele não tinha consciência disso. Você, provavelmente, tendo consciência, não vai falar isso pro seu filho, né? Ao contrário, você vai dizer pra ele, você pode ser tudo que você quiser, você pode ter o dinheiro que você quiser, você vai encorajar, você vai ensinar ele a pensar por conta própria. Então, já lá no começo da entrevista, ele fala sobre essa alienação. O que o diabo faz? Ele vai criando hábitos, ele vai criando crenças na sua mente, de modo que você não pense por conta própria. Olha só. Você é escravo da sua própria mente. É o seu inconsciente que decide. É o seu ego que decide por você. Não é você. É quando você olha aquela coisa linda no shopping, por exemplo, e você fala assim, isso não é pra mim. Eu jamais vou poder comprar isso. Quando você, um simples ato desse, o que você tá dizendo? Universo, pelo amor de Deus, eu não quero ter dinheiro pra comprar um sapato de R$2.000. Eu não quero ter dinheiro para pagar R$300 no almoço. Eu não quero. É essa mensagem que você deixa, né? Então a gente vai criando crenças que vão justificando os nossos comportamentos e mantém a gente na escassez, né? Então o diabo, ele cria esse medo, fazendo as pessoas não pensarem por si só. Então as pessoas deixam de pensar por si só, elas começam a agir através dos seus hábitos e através das suas crenças, e aí elas estão pegas pelo diabo, né? Ah, que lindo! Um depoimento lindo. Tá todo mundo me vendo bem? Tudo ok aí, gente? Posso continuar? Que lindo, né? Muito bem. Então, o que acontece? O diabo, ele vai fazendo você ficar com medo e paralisado, de forma que você não consegue pensar por você mesmo. Você não consegue, você fica impedido, porque você fica tão influenciado por essa crença, por acreditar que você não pode, por acreditar que você não é capaz, por acreditar que o outro é melhor, que você não consegue pensar. E quando você não consegue pensar, você vira escravo das suas crenças, escravo dos seus hábitos, certo? Então, o que o diabo começa contando? Que os pais, os líderes religiosos, né, eles vão instalando esses modelos de vida que eles acham que é o certo, né? E eles vão dominando essas gerações. O diabo vai dominando essas gerações, porque vão crescer adultos duvidando da sua capacidade, adultos que não pensam por conta própria sobre o que eles realmente querem, adultos que ficam na dúvida, né? Então, as pessoas crescem. Lembra que lá no começo do livro, ele fala que a escola não ensina a arte de viver? É isso, né? Então, você aprende o que na escola? Você aprende várias matérias e você não aprende a aplicar isso na sua vida, né? E aí, você não aprende a pensar por conta própria, né? Certo?
Então, as escolas ocupam tanto as cabeças das crianças que impedem elas de pensarem por conta própria. Então, a escola impõe que aquilo é uma verdade absoluta, que o jeito certo de fazer é aquilo, e a criança cresce acreditando naquilo, naquela crença, e nunca duvida daquilo, porque aquilo é uma verdade, pronto, acabou. Ela não questiona. Olha só que informação importante. E aí, o que eu tô te dizendo? O que o livro está te dizendo? Que as suas crenças limitantes são obra desse diabo. E que lá no final a gente vai ver quem é esse diabo, tá? Então, olha só. O que o diabo diz aqui nesse momento? Que ele entra na vida das pessoas e ele vai destruindo o casamento através das discussões sobre dinheiro. Ele faz os jovens aceitar o primeiro emprego que aparece sem se questionar se é isso que ele quer fazer. Então a pessoa vai todos os dias trabalhando insatisfeito e sem vontade, sem criar um plano de carreira, desistindo dos seus sonhos. Ele faz as pessoas gastarem, causando pobreza. Ele instala pensamentos negativos constantes nas pessoas, e isso é a forma com que ele domina a mente das pessoas. Então, nesse capítulo, o que ele está dizendo? Que ele toma conta da mente das pessoas através dessa alienação que ele fez. Qual é a alienação, Michele? É não permitir que as pessoas pensem. O diabo fala claramente que ele consegue pegar todas as pessoas, menos as que pensam por conta própria. Então isso eu quero que você anote para nunca mais esquecer, né? O diabo só não consegue pegar as pessoas que pensam por conta própria, as pessoas que analisam, as pessoas que se conectam com a sua essência, com a sua divindade. Essas pessoas ele não consegue pegar. Mas tá, então quem é o alienado? E quem é o não alienado? O alienado é aquela pessoa sem propósito de vida. É aquela pessoa que gasta muito, que não tem entusiasmo, que é explosiva, que parece que sabe tudo, mas no fim não sabe de nada, né? Dá pitaco em tudo. Ela começa muitas coisas, mas não termina nada. Ela critica o seu trabalho, mas elogia na frente do patrão. Ela fala mal da empresa que ela trabalha, mas reclama que não tem dinheiro. Ela diz que o salário dela não é justo, que ela ganha pouco, mas ela não tem a capacidade de procurar um outro trabalho. Esse é o alienado. E esse alienado é quem está sobre o poder do diabo, segundo esse livro, tá? Então esse é o modelo da pessoa alienada. E aí você tem que se fazer essas perguntas. Eu sei qual é o meu propósito? Eu sei por que eu vim pra cá? Eu sei qual é a minha missão? Eu tenho clareza de qual é a minha missão de alma? Qual é a minha tarefa aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu tenho consciência sobre quem eu sou, sobre o que é o universo, sobre a importância de viver com entusiasmo, alegria, dedicação, servir ao próximo, do merecimento. Eu sei administrar minhas emoções, eu reconheço as minhas emoções, eu sei dar nome aos meus sentimentos, eu sei lidar com os meus sentimentos. Eu acho que eu sei tudo, ou eu sou aquele que está em constante aprendizado, que reconheço que eu vim para cá para aprender e que tudo que o outro me fala me torna uma pessoa melhor. Eu reconheço a crítica e os meus atores sociais como pessoas que vêm para curar algo em mim, ou eu fico criticando, julgando e me vitimizando? A culpa é do meu marido, a culpa é do político, a culpa é do meu chefe, a culpa é do lugar que eu trabalho, a culpa é da prefeitura, do governo, do Covid. Eu critico, eu sou ingrato, eu sou uma pessoa ingrata, porque o alienado é ingrato. Ele só reclama e julga. Ele é incapaz de dar um passo além. Ele é incapaz de silenciar e agradecer. Ele não está feliz por aquele trabalho. Ele não está feliz por aquele salário. Mas ele reconhece o valor que aquilo tem e sabe que é este trabalho que está curando ele para um dia, quem sabe, ele chegar no trabalho que ele quer. Percebe? Esse é o alienado. Agora, quem é o não alienado? Vamos ver o cenário, pra gente encerrar o cenário oposto. Quem é o não alienado?
O não alienado é aquele que tem planos, é aquele que define planos para sua vida. Se ele não sabe algo, ele não culpa os outros por isso. Ele não se vitimiza. Ele sabe que ele é 100% responsável por tudo na vida dele. Ele não culpa ninguém pelos seus próprios erros. Ele não culpa ninguém por estar onde ele está. Ele não culpa o chefe, ele não culpa o governo, ele não culpa ninguém. Ele sabe que é ele que cocria a vida dele. Ele pode não saber com esse vocabulário, mas ele não culpa ninguém. Ele sabe que ele é o autor da vida dele. É ele que escreve a história dele. Então, ele é uma pessoa que dá antes de receber. Antes dele reclamar do trabalho dele, ele dá o máximo dele para ver se alguém reconhece. Ele sai com a consciência tranquila. Ele sai de um relacionamento, por exemplo, sabendo que ele deu o seu melhor, de que ele tentou, de que ele fez tudo que era possível. Ele se esforçou, ele deu o seu melhor. E ele não julga, ele não critica. Ele não se importa com a opinião dos outros. O não alienado, ele não tá nem aí pro que os outros pensam. Porque ele sabe que tudo é entre ele e o universo. E aqui, gente, eu estou falando o que está escrito no livro com a minha compreensão, tá? Então tem coisa que eu tô falando aqui que você não vai ver com essas palavras no livro, mas é o meu entendimento. Então, o não alienado, ele sabe o que ele quer. Ele tem clareza do propósito de vida dele. Ele não se importa com a opinião do outro. Ele não tá nem aí pro tempo que vai levar para ele conseguir o que ele quer. Porque o que ele quer já é real. Vai acontecer. Não existe outra possibilidade. Porque ele veio para ser abundância. Ele veio para ser realização. Então ele vive hoje na alegria de quem espera se tornar real o que ele deseja. Percebe? Ele não duvida. Ele não está preocupado com o diabo, ele não está preocupado com o bem e com o mal, porque ele se alinha à frequência do bem, ele se alinha à frequência dos seus sonhos. Então ele tem uma alma rica, ele é uma pessoa que emana luz, é aquela pessoa que quando ela chega, ela contamina todo mundo com a sua mente, não é com o seu dinheiro. Sabe aquela pessoa que chega e impacta todo mundo que está ao redor com a sua mente? Esse é o não alienado. Então, para agora, analisa aí no seu convívio, no seu dia a dia, quem são as pessoas alienadas que você convive e que você vai analisar se vale a pena estar no seu convívio. E quem são as pessoas não alienadas, que são as pessoas que você tem perto de você, que você pode modelar. Modelagem é um termo da reprogramação mental da PNL que a gente usa para você usar aquela pessoa como um exemplo e você se espelhar nela para você se superar. Isso não está escrito no livro, tá? Isso sou eu que estou falando, tá? Então, assim, quem é a pessoa não alienada? Quem é a pessoa do seu convívio que tem planos, que sabe o que quer, que não julga, que não critica, que não culpa os outros, que é motivado, que contamina os outros com a sua energia, com o seu alto astral, com a sua mente próspera? É uma pessoa que tem a certeza de que tudo vai dar certo. É uma pessoa pra cima, que não se importa com o outro. Quem é essa pessoa perto de você? Usa ela como modelo. Usa ela como faz uma modelagem, né? Quando você silenciar, quando você for fazer sua oração, meditação, o nome que você der, lembra dessa pessoa, como ela agiria nessa situação, o que ela faria, né? O que ela tem de bom que eu posso ter também? Porque a nossa evolução parte do livre-arbítrio, você tem que querer. Você tem que querer ser melhor, você tem que querer saber qual é o seu propósito, você tem que querer saber. Você precisa dar esse passo que é a decisão de querer ir além. Você precisa querer. Esse é o livre-arbítrio, é a liberdade que você tem de fazer o que você quer, né? E onde, nesse capítulo 3, o diabo está? O diabo diz que ele toma conta da mente das pessoas que são alienadas. São as pessoas que são sem propósito. São pessoas que vivem na pobreza porque se ganhar 1.000, gasta tudo. Se ganhar 2.000, gasta tudo. Se ganhar 3.000, gasta tudo. Porque tem uma mente de pobreza. É uma pessoa sem entusiasmo. É uma pessoa explosiva. É uma pessoa que não tem paciência para aprender. Que começa tudo e não aprende nada. Que critica todo mundo. Que reclama de tudo. Que julga. Essa pessoa que a gente não quer por perto. Essa pessoa que é a pessoa que a gente não precisa conviver. Porque ela não nos traz coisas boas, né? E aí é motivo para uma outra live, né? A Rita tá dizendo aqui, estou adorando ler o livro.
através de você. Tantas coisas que eu não li, eu estou vendo agora contigo. Ah, obrigada. Essa é a vantagem do estudo do livro, né? Às vezes a gente lê o livro e interpreta isso com o conhecimento que a gente já tem na nossa mente. Mas quando a gente discute, debate, ouve o que o treinador está dizendo, a gente vê coisas que a gente não tinha percebido no livro. E esse livro tem muitas entrelinhas, né? Como eu disse, olha quanta coisa da física quântica, da cabala, né? Da mecânica quântica, de reprogramação mental, da psicologia positiva tem aqui, né? É tudo nas entrelinhas, né? Então preste atenção, pra gente encerrar aqui o capítulo 3. Preste atenção. E hoje, quando você sair dessa live, reflita se você é uma pessoa alienada ou não. Você pensa com a sua própria cabeça? Você toma as decisões de acordo com o que você concluiu que é verdade, ao invés das suas crenças? Presta atenção. O que eu acho que é certo e errado? Fui eu que concluí baseado nas minhas experiências ou eu estou tirando essas conclusões a partir do que me ensinaram que era certo? Porque lembra, tudo é entre você e a centelha divina, o universo. Então você tem que tirar suas conclusões baseado na sua essência, no seu verdadeiro eu, no que você acredita como verdade absoluta. E que se dane o que os outros pensam. E que se dane o que os outros vão falar a seu respeito, porque o outro não existe. Não existe. Você põe a energia no seu campo de acordo com o que você sente. Congruência, pensamento, sentimento e ação. Você quer ter uma vida próspera, mas você age como um miserável. Você quer ter uma mente próspera, mas você não tem paciência para fazer nada de diferente. Você quer um 2022 diferente, mas você faz tudo igual você sempre fez. Por que desde lá do fim de dezembro, quem acompanha o nosso canal tá acompanhando. Desde lá do final de dezembro eu tô falando, vamos fazer de 2022 um ano diferente, coisas diferentes. Qual é o tempo que eu estou me dedicando pro autoconhecimento, pra expansão da consciência, pra ir além, pra dar o próximo passo, pra sair da zona de conforto, pra sair da alienação, como diz o livro? Porque eu preciso tirar as minhas conclusões baseado no que eu penso. Sou eu que tenho que concluir. Eu escuto a Michelle treinadora, eu escuto o João treinador, eu escuto o fulano treinador e eu concluo. Sou eu que concluo o que é certo e errado. Ninguém tem que falar pra mim o que é certo e errado. A não ser o que é ciência. O que é ciência, como a gente apresenta aqui, é fato. Porque a ciência foi pesquisada. O que aconteceu com você, com esse método, e se replica para outras pessoas iguais, é ciência. É matemática, não tem como dar errado. Aí é diferente, né? Mas as suas convicções, suas crenças, seu alinhamento com a fonte de bem-estar, com a divindade, é um processo seu. É possível agir em alguns momentos como alienado? É possível. Então, lá na frente no livro, uma das grandes entrelinhas que a gente fica é se Napoleão Hill vence o diabo ou não nessa entrevista. E, na verdade, já dando spoiler, né, a gente vai discutir isso mais pra frente, é impossível a gente vencer esse diabo aí que você vai concluir quem é. Porque isso é uma luta diária. É você com a sua mente, né? É você com as suas crenças. É você se superando. Então, em alguns momentos, inconscientemente, lembra? O seu inconsciente rege 95% de tudo que você pensa, sente e faz. Olha só. Então, é claro que é possível, em alguns momentos, eu estar alienada. Mas quando eu tomo consciência de que aquilo é uma crença limitante, eu saio da alienação. Percebe? E ajo pelo meu consciente, por aqueles 5%. Porque os nossos 5% pode mudar os 95%. Essa é a boa notícia, né? Então, o que eu tenho que fazer? Identificar quais são minhas crenças. Onde eu estou alienada? Qual é o assunto que eu me alienio? O que é que eu tô ali? Eu não saio dali, eu fico ali. Às vezes tem um assunto na sua vida que tá maçante, que você se alienou, você não sai daquele lugar, você só lê aquilo, só estuda aquilo, só fala daquilo, só reclama daquilo. Sai desse lugar e se liberta. Lembra? Às vezes a nossa crença limitante é uma mochila pesada que a gente tá carregando pela vida.
E quando a gente escolhe limpar e reprogramar nossa mente, é como se a gente estivesse subindo uma montanha íngreme com essa mochila nas costas e tirasse essa mochila de 30 quilos para continuar subindo. Então perceba que o que faz de você um alienado ou não é a sua consciência. É o quanto você investe na sua consciência. É o quanto você investe nos seus estudos. É o quanto você investe na gestão das suas emoções, no autoconhecimento. É isso que vai te separar do que é alienado ou não. Então é possível, em alguns momentos, eu agir como uma pessoa alienada e outros agir como não alienada? É possível. É possível sim. Isso vai ser de acordo com o que está na sua consciência. Vai ser de acordo com o seu nível de autoconhecimento e com o nível de conhecimento e com o nível de entendimento de como funcionam as leis universais, de como funciona o universo, de como funciona tudo isso. Quanto mais você lê, estuda, investe em você, investe no seu processo de gestão da emoção, mais você vai transitar com facilidade entre esse alienado e esse não alienado. Por quê, gente? Porque aqui ninguém é um ser iluminado, né? Aqui, com certeza, ninguém tá lá na frequência de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Buda, né? Ninguém. A gente tem muito que evoluir para chegar aí, né? E essas pessoas, os iluminados, né, usando como referência a tabela de Hawkins, talvez vivessem mais como não alienados do que alienados. Mas também isso não importa. O que importa é a gente investir no nosso processo de consciência, investir no nosso processo de autoconhecimento, para que a gente saia dessa alienação, da mão do diabo, né? Para que a gente não perca o nosso poder, né? E aí sim, a gente encerra esse capítulo 3 falando, né, que quando você tá alienado, o diabo tá dançando de felicidade diante da sua indecisão. Então toda vez que você tá indeciso, né, ele tá te manipulando, né? É isso que ele tá fazendo. Por isso que ele pede que Napoleão Hill se dirija a ele como majestade, porque ele detém 98% da população. O que isso quer dizer? Que 98% da população não age pensando no que ele acredita, e sim age pensando de acordo com o que a Matrix pensa ou o que suas crenças pensam, mas não é de acordo com a sua conclusão, com a sua consciência, né? Porque consciência vem do entendimento de saber como tudo é, né? E aí você faz uma escolha consciente, uma escolha entendendo como as coisas funcionam, certo? Dúvidas, gente? Dúvidas? E aí a gente encerra aqui o nosso capítulo 3, a nossa aula de hoje, né? Porque na quarta-feira a gente vai ler aí o meio do livro, dando continuidade a essa entrevista super legal com o diabo, né? Então, pensa por si, por que a gente hoje em dia tá tão na moda mentoria, né? A mentoria é o quê? É adquirir conhecimento, é você adquirir conhecimento e poder concluir com a sua própria mente. Na verdade, você tem que ser mentor da sua vida. Mas para isso, você tem que buscar o conhecimento. Live, livro, workshop, estudo. Por que eu faço curso para aprender a fazer tiramisu, brigadeiro, doce e não faço curso para aprender a dirigir minha vida? Olha só o que a Matrix faz com a gente. Ela te estimula a fazer curso disso, curso daquilo outro, curso para isso, curso para arrumar guarda-roupa, curso para aprender a dirigir, curso, mas ninguém te incentiva a fazer curso para ser dono da sua própria vida, para aprender a arte de viver, para aprender as leis universais, para aprender como que você se reconecta com a sua fonte, né? E é isso que vai fazer de você que está aqui e do seu ano de 2022 um ano diferente de tudo que você já viveu na sua vida. Porque é a sua consciência que faz você subir de nível, de ir além, de ter uma vida diferente da vida que você teve até hoje. É só ela que pode te levar além. E para isso, tem que passar pelo seu livre-arbítrio, pela sua decisão e pela sua escolha de querer ir além, de querer aprender e de querer saber de todo esse universo maravilhoso de amor e benevolência que está nos aguardando para viver a abundância que já é nossa. Certo? Então não se esqueça que a gente tem lá no link da bio,
né, a nossa inscrição. Isso aí, Bel. A inscrição para o Empoderadamente. O que é o Empoderadamente, gente? O Empoderadamente é um workshop gratuito de 3 aulas para te empoderar. O Empoderadamente vem aqui, ó, casar com esse estudo, porque lá você vai aprender toda a base da cocriação, tudo que você precisa saber, que é a base para que você evolua e expanda a sua consciência. Então, nesse workshop gratuito, você vai lá no link da bio, faz sua inscrição, você vai ter acesso às 3 lives abertas e às 3 aulas que você só vai acessar se você fizer a sua inscrição, tá? Então, vai lá, que é o outro passo que você tá indo além rumo ao seu sonho. Né? Então, é o que eu falei, quando você assiste uma live, lê um livro, lê um artigo, vê um feed, um story, que cai a ficha, às vezes é uma frase, um comentário que alguém fez, o nosso conhecimento é em espiral, gente. Às vezes uma coisa se liga à outra. Então é fundamental a gente tomar cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente assiste, com quem a gente anda, porque tudo é energia, né? Como esse livro mesmo fala, né? Que existe uma energia que permeia tudo, que ele não sabe o que é, né? Mas que a gente aqui sabe que é a centelha divina, a divindade é a nossa essência, né? Certo? Então agora você vai sair daqui, vai analisar se você é um alienado ou não. Você vai fazer essa análise, né? Se quiser, faça por escrito, né? Respondendo a todas essas perguntas que eu fiz pra você, né? E vai analisar, sou um alienado ou não sou alienado? Tô nas mãos do diabo ou não? Né? E o que eu posso fazer para sair desse lugar? O que eu posso fazer para expandir? E vai lá fazer sua inscrição por Empoderadamente, nosso workshop gratuito, para você fazer de 2022 um ano magnífico. Certo? Perguntas, gente. Você que tá lá no grupo do Telegram, do estudo do livro, deixa lá seu comentário. Se tiver alguma pergunta, faz a sua pergunta, porque a gente tem hoje e amanhã para ir conversando até a próxima aula, que vai ser na quarta-feira, 7h30 aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença e até a próxima aula. Beijo, beijo, boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite.